vou debochar desse caso, eu vou debochar. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Lorena e o John Bobbitt. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesse vídeo de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa que eu tenho que mencionar são os gatilhos do vídeo de hoje, ok? Falar sobre castração, a gente vai falar sobre violência doméstica, abuso sexual, aborto. Lorena Gallo nasceu no dia 31 de outubro de 1970 no Equador. Quando ela era bem novinha, a família se mudou para Venezuela, onde eles tiveram uma vida bem mais confortável, porém ainda muito pobre. Mesmo assim, ela diz que eles eram muito felizes e que o que ela mais gostava de fazer na infância era assistir televisão. Principalmente programas de TV e desenhos animados americanos. Aos 16 anos de idade, a Lorena viajou para os Estados Unidos como presente de aniversário e ela se apaixonou pelo país. Era tudo que ela imaginava e muito mais. Ela então decidiu que um dia ela ia viver nos Estados Unidos, ela ia aprender a língua, ela ia conseguir um emprego, ela ia se casar lá. Ela realmente queria viver nos Estados Unidos. Esse era o sonho dela. Quando terminou o ensino médio, ela conseguiu um visto de estudante direto para os Estados Unidos, como planejado, para estudar inglês. E eu não sei bem como, aparentemente ninguém nunca explicou exatamente como, mas em 1988 ela conheceu John Bobbitt em um baile da Marinha. John Wayne Bobbitt nasceu no dia 23 de março de 1967 em Nova York. Filho de mãe solo, ele também tinha 2 irmãos. Porém, a mãe dele tinha muitos problemas com drogas, então, ainda bem novinho, ele foi viver com os tios, onde a sua infância foi aparentemente muito confortável. Quando terminou o ensino médio, ele entrou para a Marinha. E então, em 1988, aos 21 anos de idade, ele conheceu Lorena em um baile. Como vocês devem imaginar, a Lorena viu no John uma enorme oportunidade, um homem americano, pro meu sonho americano, né? Se apaixonou por ele. Ela só tinha 18 anos e ele era tipo um príncipe, ele tava uniformizado, uniforme da marinha, parece muito com uma roupa de príncipe, falando nisso. Os dois começaram a conversar, flertaram um pouquinho. John disse que ela tinha um rosto muito inocente. Logo decidiram começar a sair e logo começaram a namorar. Os amigos com quem ela vivia não gostavam do John, não gostaram dele logo no início. Eles diziam que ele era muito machão, muito possessivo e muito mão de vaca. Eles diziam que ele nunca pagava por nada. Que a Lorena, que trabalhava como manicure e fazia aula de inglês, era ela quem pagava por tudo. Eles estavam ainda nessa fase de lua de mel, se conhecendo, adorando passar todo momento juntos, se apaixonando, quando o visto de estudante da Lorena estava prestes a expirar. Ou seja, ela teria que voltar para Venezuela, mas ela obviamente não queria voltar. Então os dois decidiram se casar às pressas. As duas famílias não gostaram muito de saber disso, tanto a família do John quanto a família da Lorena disseram que os dois eram muito jovens, mas o que está feito, está feito. Eles se casaram. E com o tempo a família da Lorena foi ficando um pouco mais feliz. Era isso que ela queria, né? Ela queria viver na América. Eles sabiam que ela estava feliz com aquela decisão, né? Era isso que importava. O John também estava super feliz. Ele gostava dela, pelo menos no início. Eu digo no início porque, infelizmente, depois do casamento, o John começou a tratá-la de uma maneira muito mais possessiva do que ele já tratava antes. A Lorena disse que agora era como se ela fosse a propriedade dele. Ela não podia fazer nada sem a permissão dele, é bem irritante. Algumas semanas depois da cerimônia, John, Lorena e um irmão do John estavam voltando para casa após uma noite em um bar, quando John decidiu dirigir embriagado. No meio do caminho, ela ficou bem assustada porque ele estava zigue-zagueando na estrada e acelerando muito o carro. Então, ela decidiu colocar uma mão no volante só para segurar o volante no lugar para ele parar de zigue-zaguear o carro. E enquanto ela fez isso, ele esticou o braço na direção dela e deu um soco no peito dela, o que a deixou em choque. Ela ficou muito assustada. Aquilo nunca tinha acontecido antes, foi a primeira vez. E ela começou a chorar. E ela esperava que ele parasse o carro e pedisse desculpas, ou que o irmão dele reagisse. O irmão dele estava no banco de trás, mas não. Nenhum dos dois reagiu. Ele continuou dirigindo de um jeito extremamente preocupante e os dois agiram como se aquilo fosse normal.
E foi assim que tudo começou. A violência continuou crescendo, incluindo humilhação pública, xingamentos, abuso sexual. O John disse que ela também tinha as suas crises. Ela tinha muitas explosões, principalmente por ciúmes, e às vezes ela também o atacava. Ela é uma mulher pequenininha comparada com ele, acho que vocês vão ver pelas fotos. Ela o atacar é bem diferente dele atacar ela. Olhando pra trás, quando questionada por que ela não se separou dele logo no início, logo quando percebeu que, tinha um problema ali, a Lorena respondeu que ela realmente o amava e que ela não queria ficar longe dele. Além disso, ela era muito nova. Ela tinha aprendido desde criança que divórcio era um motivo pra vergonha, e ela também tinha medo de ser deportada, de ser mandada de volta pra Venezuela. Então, ela tinha muito medo de se separar dele. Ela realmente, sim, não sabia o que ia acontecer se ela se separasse dele. Lorena vivia esperando que ele tivesse um momento de culpa e arrependimento, mas esse dia nunca chegou. Em 1991, ela estava trabalhando como manicure e como babá quando John foi dispensado da Marinha. E ele não conseguia um novo emprego, e quando conseguia, ele não mantinha o novo emprego. Então eles estavam dependendo apenas do salário da Lorena. John ficava muito irritado com tudo isso. Ele sentia que, primeiro, tinha fracassado como provedor, como marido, e ele também não gostava que ela passasse muito tempo fora de casa, muito tempo longe dele. Além de muito tempo trabalhando, a Lorena também passava muito tempo com a sua chefe. Sua chefe tanto no salão, quanto mãe dos filhos que ela cuidava, as crianças que ela cuidava como babá. Era uma mulher independente, era uma mulher inteligente e era uma mulher mais velha do que a Lorena, que a apoiava muito. Era quase como uma segunda mãe pra ela ali nos Estados Unidos. E o John não gostava de ver isso. E isso é algo que ele disse abertamente, que não gostava de ver ela com a chefe. Porque, de acordo com ele, o motivo pra ele não gostar dela estar fazendo amizade com a chefe é porque a chefe era rica, tinha dinheiro, tinha uma casa bonita, tinha um carro bonito e fazia a Lorena achar que era possível ela ter aquilo, quando eles não tinham dinheiro pra aquilo. Ele dizia que era como se ela não entendesse isso. E isso já numa época em que eles tinham muito problema com dinheiro, eles discutiam muito por dinheiro. Muitos amigos testemunharam que sim, tanto John quanto Lorena batiam um no outro, atacavam um ao outro, até em público. Os dois, eles não gostavam um do outro, basicamente. Mas ele era bem mais forte do que ela e ele sempre tinha a vantagem. Ele era bem maior e bem mais forte que ela. Era sempre ele quem a machucava de verdade. A polícia foi chamada várias vezes. Lorena alegava que estava sendo abusada sexualmente e ela tinha muitos hematomas no corpo para comprovar pelo menos a violência doméstica. Então, depois de algumas visitas à delegacia, o John ele concordou em comparecer a sessões de aconselhamento para o controle da raiva, mas isso foi a única punição que ele teve e não ajudou em nada. Eu nem sei se ele compareceu realmente a isso aí, só sei que ele concordou em aparecer. Na mesma época, a Lorena foi pega roubando vestidos em uma loja. E ela logo disse pra polícia que ela precisava de roupas novas porque o marido não gostava do que ela vestia. O que pode ser só uma desculpa, porque ela quer se vestir melhor. Pode. Também pode ser mais um sinal. Violência e abuso psicológico, no sentido que ele tá reclamando da imagem dela, de como ela se veste, e ela se sente pressionada a se vestir melhor. Mas pode ser também porque ela tava a fim de arranjar uns vestidos bonitos. Algum tempo depois, ela foi pega também roubando dinheiro no seu local de trabalho como manicure. Mais de $7.000 foram roubados. E a chefe, muito gentil, ela compreendeu toda a situação da Lorena, conversou com ela, permitiu que ela pagasse por tudo isso com horas extra de trabalho. Muito gentil. As coisas foram ficando ainda mais complicadas quando a Lorena descobriu que estava grávida. Ela ficou muito feliz, ela queria muito ter um filho, fazia parte do sonho dela na América ter um filho, mas o John não queria isso. Ele sabia que os dois não tinham dinheiro para ter um bebê, não tinham como bancar uma criança. Lorena se recusou a fazer um aborto no início, mas o John continuou insistindo, dizendo assim: olha, não tem como, a gente não tem dinheiro para ter um filho. Ele ainda não estava conseguindo manter nenhum emprego estável, os dois viviam brigando e no fim ela acabou aceitando fazer o aborto, mas é uma das coisas da qual ela se arrepende até hoje. Isso deixou ela muito deprimida. Foi aí que ela começou a pensar realmente em divórcio. É uma coisa que eu não mencionei, que ela era uma pessoa religiosa, católica. Ela já tinha cometido o que pra ela era um dos piores pecados do mundo, o aborto. Então ela tava pensando, olha, já não vou pro céu. Em 92, o casal foi despejado e eles foram obrigados a alugar um apartamento, onde a violência só aumentou. Quase todas as discussões terminavam com abuso sexual
estupro. E mesmo quando tudo estava bem, ela tentava conversar com ele do jeito mais calmo possível. Ela tava assim, num nível que ela evitava todo o confronto, mas ela tentava explicar pra ele o que era estupro durante o casamento, que ela não queria aquilo e etc. E ele não compreendia. Ele realmente não entendia o consentimento e o fato dela não dar esse consentimento. Ele realmente achava que por ser casado, ele tinha o direito de fazer isso. E ela não falava sobre isso com as amigas nem com a família, por vergonha. E por medo de ser vista como uma esposa ruim, ela tinha 22 anos, ela estava vivendo em um país estrangeiro, ela não sabia o que fazer. Mesmo quando ela chamava a polícia, o John dava um jeito de convencer os policiais de que estava tudo bem e que era só a esposa dele entrando em pânico sem motivo. O casal tentou se separar, ficar distante por um tempo em 92, mas não deu certo. Eles nunca explicam exatamente o porquê. Mas eles tentaram se separar, não deu certo, eles voltaram. Mas mesmo assim, quando ela dizia que queria um divórcio, oficialmente, assinar papéis de divórcio, ele a ameaçava. Ele dizia que ela seria deportada, que ele a deixaria sem dinheiro, sem ter onde morar. E ela não sabia como o sistema de justiça norte-americano funcionava, então ela só ficava mais assustada com todas as ameaças. As amigas a ensinaram, finalmente. Uma coisa que eu gostei muito nessa história é que a Lorena tem uma rede de apoio bem grande. Ela tem muitas colegas de trabalho. Começaram a perceber que ela queria se divorciar, começaram a conversar com ela. O chefe dela dava muito apoio. Então as amigas a ensinaram que com provas de abuso físico, ela conseguiria se divorciar dele sem ser deportada e ele seria preso. Então ela comprou um gravador e escondeu dentro da casa. E quando começasse uma briga, ela já sabia o que ia acontecer, era só ligar o gravador e deixar que acontecesse. E ela tinha o objetivo de gravar tudo, mas ele encontrou o gravador, jogou fora, e isso só levou a mais uma briga e mais abuso sexual. Depois de todas essas tentativas de pegar ele de alguma maneira, o pessoal, as colegas de trabalho começaram a notar que ela estava mal. Tipo, antes ela só estava estressada e irritada com ele, é claro, deprimida depois do aborto, mas agora ela estava fisicamente abatida, cansada, machucada, magra, distraída. Pedia ajuda pra muitas pessoas e muitas amigas tentavam conversar com ela. Algumas amigas até se ofereciam. Vem morar na minha casa. Não fica com ele, vem morar na minha casa. Mais uma vez ela tinha medo. E o John, em entrevistas um tempo depois, disse que podia perceber quando ela realmente estava ficando mal, de parecer doente, tamanho estresse, que ele ofereceu o divórcio nessa época, mas que ela negou. Não dá pra saber se isso é certeza, se ele realmente ofereceu o divórcio e ela realmente negou. Se ela negou nessa época, foi por medo. No dia 21 de junho de 93, Lorena fez um boletim de ocorrência contra o John. Ela declarou que ia sair de casa e que queria uma ordem de restrição. Eles pediram que ela fosse lá no dia seguinte, no dia 22, para assinar todos os papéis, porque a secretária, aparentemente, da delegacia não estava lá no horário que ela foi. O boletim de ocorrência, tudo lá. Ela só não tinha como assinar porque não estava tudo bem redigido ainda. Então pediram para ela aparecer no dia seguinte. Ok. Enquanto isso, ela já estava fazendo as malas, ela já estava deixando algumas caixas com algumas coisas no apartamento da vizinha. Porém, naquela noite, última noite, ela decidiu dormir no quarto do casal com o John. Dormir com ele em casa. No dia 22, o John e o seu amigo decidiram sair para beber. Aí a Lorena resolveu voltar pra casa pra buscar mais algumas coisas. Aí ela ia terminar aquele boletim de ocorrência. Eu não sei se ela lembrava disso ou não, mas pelo que eu entendi, ela ia fazer isso depois. E aí ela caiu no sono, na cama do casal. Ela, não sei, sentou, dormiu, não sei. Só sei que ela caiu no sono, na cama do casal. E acordou por volta das 3 horas da manhã, com o John bêbado, tentando estuprá-la. Ela lutou com ele, mas ele conseguiu fazer o que ele veio fazer. E quando ele terminou, a soltou. Ela começou a gritar com ele, ela estava no limite, muito irritada com tudo aquilo. E ele não deu a mínima. Quando eu digo que ele não deu a mínima, ele nem respondeu. Ela estava gritando com ele. Eu não consigo imaginar o nível da raiva que ela estava sentindo. Ele foi pra cama e dormiu, enquanto ela gritava com ele. Foi pra cama e dormiu. Lá pelas 4 da manhã, ela estava na cozinha, bebendo um copo d'água, tentando se acalmar. Quando ela olhou pro faqueiro da cozinha, ela pegou uma faca e ela entrou no piloto automático. Ela foi até o quarto. Ele tava dormindo, de barriga pra cima. Ela cortou o órgão dele fora. O pênis. Cortou fora e saiu do apartamento correndo com o pedaço dele na mão. E dirigiu.
ela jogou aquele pedaço no mato, no meio da estrada, e continuou dirigindo. Aos poucos, ela foi recobrando a sanidade. Ela percebeu o que tinha feito, jogou a faca numa lata de lixo e foi pra casa da sua chefe pedir por ajuda, pedir por socorro, porque ela não sabia o que fazer. E eu não consigo imaginar a cara da chefe quando ela chegou e disse: então, eu cortei fora o pênis dele. Enquanto isso, em casa, o John acordou no meio da noite, todo molhado. Ele achou que tinha feito xixi na cama. Ele não tava sentindo nenhuma dor, ele tava bêbado demais, bêbado o suficiente para não sentir nenhuma dor. Ele só sentia que tinha sangue em toda a sua virilha. Por sorte, o amigo dele estava dormindo no outro quarto. Ele acordou o amigo e eles foram pro hospital. Agora imaginem vocês, 2 homens bêbados, chegando no hospital às 5 horas da manhã e um deles perdeu o pênis. Bom, o John, ele não tava sentindo dor, como eu disse, ele não tava em pânico, ele tava bem calmo até, ele mostrou o ferimento pros enfermeiros e o pessoal ficou bem chocado. Eu não sei se isso não é realmente tão comum, mas eu vi em alguns lugares que isso é bem comum no Brasil. A Lorena, ela decidiu chamar a polícia e se entregar. Ela estava se sentindo muito mal. Ela até se ofereceu para mostrar onde ela tinha jogado o pedaço, que podia ainda ser encontrado na beira da estrada. Os policiais procuraram por um tempo e encontraram. Rapidinho até, foi bem fácil de encontrar. Então, eles encontraram, colocaram num copo com gelo e levaram pro hospital onde o John estava. A cirurgia foi um sucesso, acreditem ou não, deu tudo certo. Ela fez um corte muito preciso. Eu até brinquei conversando com meu namorado sobre esse caso. Eu falei pra ele que ela provavelmente só fez assim, ó, porque foi um corte muito preciso. A Lorena e o John, como vocês devem imaginar, ficaram famosos da noite pro dia. Todo mundo estava falando da mulher que tentou castrar o marido. Lorena, obviamente, foi levada até a delegacia, ela deu seu depoimento, ela se declarou culpada, foi presa. Mas ela também, é claro, ela disse que fez tudo aquilo porque ela estava sofrendo violência doméstica, abuso sexual, ela se sentia humilhada pelo marido, ela estava num momento de muita raiva, ele estava ignorando ela completamente naquela noite. Então, quando ele estava melhor para conversar, o John, já mais recuperado de tudo que tinha acontecido, ele foi interrogado pela polícia e, é claro, ele negou tudo. Ele disse que nem se lembrava de ter feito sexo com ela naquela madrugada, porque ele estava totalmente bêbado, né? E é outra coisa que ele negou por muito tempo. Ele disse: não, eu nem tava tão bêbado assim, eu não bebi tanto. Mas o pessoal do hospital podia dizer que ele tava bêbado quando chegou. Bom, a Lorena foi examinada e o sêmen dele foi encontrado dentro dela. E também algumas fontes dizem que tinha DNA dela no pênis dele, mesmo depois de todo esse alvoroço. Ele não tinha como fugir. Quando estava totalmente recuperado, ele foi preso por violência doméstica e estupro. Ele foi julgado e, mesmo com várias testemunhas apoiando a Lorena, ele foi inocentado. O julgamento dela, esse sim foi um circo. Câmeras na corte, jornalistas, entrevistas, um alvoroço. Por fim, Lorena foi considerada inocente por motivos de insanidade. Ela foi colocada em uma instituição psiquiátrica, onde os profissionais concluíram que o ato de violência, que eu não acho que foi considerado, tipo, tentativa de homicídio, agressão. Os profissionais concluíram que aquele ato de violência foi causado por anos de agressividade e desespero. Foi assim, um momento em que ela tava com tanta raiva e tão desesperada, ela não sabia o que fazer. Então, o cérebro dela simplesmente disse: vamos cortar o mal pela raiz. Literalmente. Corta, fora. Ela foi liberada em 94 e os dois finalmente se divorciaram. Só quando ela foi liberada. Também em 94, a carreira pornográfica do John começou. Ele fez alguns filmes, ficou bem famosinho. Ele também foi preso por agressão, olha só, e abuso sexual 4 vezes durante a sua vida. Em 97, a Lorena também foi presa por agressão, mas a vítima resolveu retirar as queixas. E eu achei importante falar sobre isso porque mostra que sim, que ela também era bem violenta contra ele. Os amigos também tinham dito que sim. E aí teve uma pessoa em 97 que retirou as queixas, mas que tinha acusado ela de agressão. E toda essa história ficou bem famosa. Os dois, eles dão entrevistas até hoje, eles falam sobre o ocorrido até hoje, tem muita entrevista por aí, os dois contando a história, cada um conta o seu lado da história, obviamente. E eu vi em algum lugar, como eu já mencionei antes, eu vi em algum lugar que isso é muito comum no Brasil, que esse tipo de crime é muito comum no Brasil. Me digam,
por favor, me digam se tem histórias assim na sua cidade. Porque aqui em Santa Catarina eu nunca ouvi isso. Dizem que tem muito isso no Brasil. Então deve ter alguém aí que sabe de fofoca de alguém que já fez isso. Então coloquem nos comentários. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no meu canal. Muito obrigada, de verdade. Se você gostaria de me dar uma gorjeta, esse vídeo não vai ser monetizado. Muitos dos meus vídeos não andam sendo monetizados, porque eu ando pegando esses assuntos. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso já ajuda bastante. E se você quiser me dar uma gorjeta, é só clicar no coraçãozinho com um cifrão no meio, o valeu. Muito obrigada também aos membros Marina Barbosa, Vanessa Bola e Fábio Mateus. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho de Seja Membro. Você também pode dar uma olhadinha no meu segundo canal, vai aparecer aqui. Meu canal de vlogs e conteúdo sobre livros e esse tipo de coisa. E você também pode olhar na descrição do vídeo, onde tem a minha caixa postal e as minhas redes sociais. Muito obrigada por assistir até o final desse vídeo, pessoal. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!